Bom dia. Eu vou repetir. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a esta coletiva de imprensa. Este evento está sendo transmitido ao vivo pelas mídias sociais da Prefeitura. Em caso de necessidade de abandono desse auditório, saída de emergência nesta porta à minha direita, os fundos do auditório e esta porta à minha direita também. A Prefeitura de Piracicaba tem a honra de apresentar o diagnóstico geral do governo municipal nesses primeiros 100 dias de trabalho e compartilhar com a sociedade os principais projetos de cada secretaria que deverão ser executados até 2024. Inicialmente será apresentado um diagnóstico dos 100 primeiros dias de governo. Na sequência, os secretários falam sobre seus principais projetos planejados para execução nos próximos anos. A fim de que haja uma fluência maior aqui nas apresentações, eu peço que as perguntas sejam deixadas para o final. Eu gostaria de registrar a presença das autoridades Gilmar Rota, presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba, e o deputado estadual Roberto Moraes, prestigiando o evento na manhã de hoje. Para falar sobre o diagnóstico dos 100 primeiros dias de governo, eu convido então o nosso prefeito, Luciano Almeida. Por favor, Luciano. Bom dia, tudo bem? Bom, dia importante hoje, eu acho, para todos nós, né? Para a sociedade como um todo. A gente está aqui para compartilhar com todos vocês que vão ser, né, a proposta de trabalho para os próximos 3 anos e meio já, mais que isso, 3 anos e 9 meses, né? E os principais projetos que vão conduzir a cidade para um novo começo. Então eu queria agradecer a presença de todos, né? E pedir desculpas para várias pessoas que quiseram participar aqui, principalmente alguns vereadores. A gente está aqui com a presença do Gilmar Rota, que eu agradeço, representando o Legislativo, também do Roberto Moraes, né? E a gente convidou então especificamente um representante do Judiciário, um do Legislativo e os 3 deputados estaduais da nossa cidade. O restante, fiquem tranquilos, porque todas essas apresentações estarão disponíveis nos nossos sistemas, né, no portal da Prefeitura. E não só isso, a partir de segunda-feira, todas as apresentações com mais nível de detalhe, porque, óbvio, hoje é um evento que vai, como são várias apresentações, nós vamos fazer apenas um resumo de todas as ações que serão feitas pela Prefeitura nos próximos anos, cada secretaria. Mas óbvio que existe um volume maior de detalhes e um volume maior de ações, e essas todas estarão à disposição dos senhores e senhoras e poderão ser feitas, vão ser feitas, né, apresentações individuais à sociedade, seja a Câmara de Vereadores, seja as entidades, né. Então fiquem tranquilos, porque no decorrer, e a imprensa especialmente, né, que já está pedindo para a gente fazer alguns eventos. Então, no decorrer dos próximos dias, a partir de segunda-feira, além de estarem disponíveis as apresentações, elas serão feitas e detalhadas para cada para todas as pessoas da sociedade que queiram conhecer melhor as nossas propostas. Bom, eu queria dizer que não foi fácil chegar até aqui, né? Esses 90 dias foram super complicados, né? Todos acompanharam. Nós tivemos um primeiro problema que foi não ter a fase de transição de governo, né? Nós basicamente assumimos no dia 4 de janeiro toda essa equipe sem informação, sem nada, então a gente teve que literalmente, né, trocar o pneu do carro com ele andando. Pegamos o auge da pandemia do coronavírus, que isso tem tomado mais de 80% do tempo de
não é só da Secretaria de Saúde, é da Procuradoria, é de cada um de nós, porque todos os secretários, de uma forma ou de outra, se envolvem com esse problema. Isso não é um problema de uma pessoa, isso é um problema de toda uma sociedade. Então, todo mundo tem contribuído, pode ser o trânsito, é a guarda, é a fiscalização, todas as secretarias, é desenvolvimento, de alguma forma, todos nós estamos envolvidos nesse processo. Então, isso tem sido, sem dúvida, o nosso maior desafio nesses 90 dias. Já estamos vendo aqui também chegando o deputado Alex, já chegou também, foi convidado. Muito bem-vindo. E tivemos uma outra situação complicada, que é pegar uma prefeitura totalmente sucateada, analógica, sem infraestrutura nenhuma, né? Depois eu vou... Passa o primeiro slide aqui, só para a gente ter aqui uma visão do nosso planejamento estratégico, por favor. Eu é que vou passar, né? Esqueci. Desculpe. Bom, nós pegamos então a prefeitura sucateada, analógica, né? Isso todos nós sabemos, infelizmente, a maioria dos nossos funcionários muito pouco acesso tem à informatização, a ferramentas hoje tão importantes para qualquer gestor, seja de qualquer atividade. Felizmente a gente pegou uma prefeitura totalmente desestruturada, né? Em função disso também nós tivemos serviços acumulados e atrasados. Eu posso dar aqui um exemplo que eu gosto muito. Muita gente liga pedindo para podar árvore, por exemplo. E aí, se você olhar hoje, nós temos mais de 4.000 pedidos represados. Nosso volume hoje de capacidade de produção é de 800 podas por mês. Isso significa que se um cidadão pedir hoje uma poda de árvore, vai demorar 5 meses para ele ser atendido. Eu posso dar um outro exemplo, que é a questão de águas. Existem 1.700 quilômetros de tubulação de água no nosso município. E hoje a gente precisaria, né, a prefeitura deveria, né, se fosse uma coisa coerente, deveria fazer manutenções periódicas, trocas dos sistemas periodicamente, todo ano obrigatoriamente, no mínimo 1% do sistema, ou seja, 17 a 20 quilômetros deveriam ser trocados todos os anos. A última vez que houve uma manutenção dessa aqui no município foi em 2013. Então vocês imaginam o acúmulo de situações que nós temos, uma tubulação que tem algumas que tem mais de 60 anos, inclusive. Então, essas são as situações. Além disso, nós encontramos muitas irregularidades de contratos, irregularidades de estrutura, de forma de operação, funcionários totalmente desmotivados, alguns sem qualificação para aquela função, muitos desvios de função, que inclusive geraram enormes processos trabalhistas. Hoje, eu não vou dizer assim, eu não sei o número exato, mas nós temos um volume de funcionários que entram com ações contra a prefeitura. Eu posso dar um exemplo aqui, que é para mostrar o absurdo que é a forma que era gerida essa prefeitura. Nós temos ações, por exemplo, relacionadas a férias dobradas, ou seja, de acordo com a legislação, ninguém pode ter só pode ter uma férias vencida. Quando for vencer a segunda, ela teria que ter saído, e se ela não sair, se ela continuar trabalhando e não exercer, ela depois entra com uma ação contra a prefeitura. Só nesse caso específico, nós temos quase 30 milhões de passivo para ser pago. Sabe o que é 30 milhões? É praticamente a capacidade que a gente tem de investimento nesse ano que nós estamos passando. E isto não é decorrente de uma questão puramente, mas é uma questão de trabalhista, não. Isso aqui é total incompetência de gestão. Porque não foi um ano. Quando começou os processos trabalhistas vindo desse quesito, qual deveria ter sido a postura da prefeitura? Corrigir esse problema. E esse problema não foi corrigido. E foi por 4, 5, 6 anos, continuou deixando que esse problema ocorresse. E hoje temos esse passivo aí na ordem de 30 milhões somente desse tema. Então, é esta a situação. Além disso, nós temos horas extras desenfreadas, descontroladas, totalmente absurdas, contratos e repasses a entidades irregulares e sem controle, sem nenhuma fiscalização. Então, senhores, aí nessa hora é que a gente entende por que tinham tantos processos, né? O gestor anterior tinha tantos processos. E nós aqui
estamos, às vezes, pecando por não executar as coisas já, porque a gente só vai fazer aquilo que é legal e que é correto. E se Deus quiser, nós vamos terminar o nosso mandato sem nenhum processo. É por isso que as coisas mudaram. Que aqui agora, a partir de hoje, a partir do dia 4 de janeiro, que todos nós assumimos, as coisas são feitas de acordo com a lei. E a gente só vai fazer aquilo que a lei permite. E nós vamos ter muito respeito com o recurso público. Infelizmente, os nossos antecessores não tinham. Dou exemplos disso, por exemplo, com questão de prédios alugados. A gente pega a enormidade. A prefeitura tem tantos imóveis, tantas coisas, mesmo assim tem uma enormidade de prédios alugados, valores absurdos, 20, 25 mil reais por mês. Só aqui numa iniciativa de uma secretaria é uma redução anual de 250 mil reais de aluguel a menos por ano. Então, realmente é um total de respeito à coisa pública. É isso que nós encontramos na prefeitura. E provavelmente, senhores, aí eu aproveito aqui para dizer assim como é interessante, né? Esse grupo de trabalho que aqui está de secretários, logo no primeiro 15 dias a gente fez uma oficina de planejamento estratégico, né? Que a gente queria dizer assim, qual é a prefeitura que a gente quer, o que a gente espera, né? O que deve ser o correto. E aí nasceu essa visão, né? E a missão que é ser reconhecida nacionalmente pela excelência de prestação de serviços ao cidadão, por proporcionar ações de amplo impacto socioeconômico, respeitando o meio ambiente e a cultura local. E principalmente a missão que é fomentar o desenvolvimento sustentável, visando a melhoria da qualidade de vida por meio da prestação de serviços de excelência e a participação da sociedade. Isto foi o que nós concluímos que deveria ser o princípio que nos rege para tudo que a gente faz a partir de agora. Mas naquela época a gente também fez um diagnóstico, quer ver? Sou eu que passo, esqueço. Olha como é interessante. Tudo que eu disse aos senhores aqui foi um diagnóstico que a gente fez só com 15 dias de prefeitura, que era uma percepção, mas é o que a gente encontrou, é verdade. Quando a gente fala de ameaças, né? Eu não sei se eu tenho aqui um sinalizador, tem? Opa. Quando a gente fala de ameaças, para a gente poder fazer um projeto de qualidade para a prefeitura, a gente identificou isso, a pandemia, né, seria uma ameaça e ela de fato está sendo, ela tem sim contribuído para a gente ter uma dificuldade enorme de executar os nossos projetos. A crise financeira de arrecadação, nós já temos sinalização de que há uma baixa, sim, então nós vamos enfrentar um problema seríssimo com relação à capacidade financeira de execução. Muita desinformação e fake news, então aqui isso virou uma festa, né? Isso é o maior dos... Acho que o maior prejuízo que nós temos hoje na sociedade é isto, esta ferramenta que infelizmente as pessoas usam para o mal, sem nenhum critério, e não há, a verdade é que por mais que se criem legislações, não há nenhum controle sobre esse processo, e infelizmente hoje é uma das piores coisas para qualquer gestor público. Uma crise institucional instalada, né? Nós temos esses problemas entre entes federais, né? Governo federal, estadual, tudo isso atrapalha muito o andamento da vida das pessoas, né? Não deixa com que o país volte a crescer. Temos um desabastecimento de produtos e insumos? Não, isso ainda não se consolidou, graças a Deus. Só no que diz respeito a medicamentos na área da saúde. Migração desordenada, esse é um processo já consolidado em Piracicaba, né? Principalmente nos últimos 4 anos, houve um processo migratório totalmente desordenado e um crescimento totalmente desorganizado. Autorizações de empreendimentos na cidade que vão criar problemas, vão pressionar todo o sistema. A falta de água, por exemplo, é muito mais por aprovação de loteamentos de forma totalmente descontrolada, feita pelas gestões exteriores, do que de fato por uma falta de infraestrutura. Quer dizer, se soma ao problema da qualidade da infraestrutura, e aí, obviamente, que você vai ter falta de água lá na frente. Temos uma questão das eleições 22 que, por enquanto, não impactou, mas a gente sabe que a partir do ano que vem isso entra como um efeito no dia a dia da nossa gestão. Vamos ter, infelizmente, a nossa percepção é sim de uma crise hídrica instalada para os próximos 4 anos. Nós vamos ter que ter
Não estou falando aqui só da questão de infraestrutura de abastecimento de água. Estou falando de falta de água, de ter dificuldades de captação de água. Então nós temos que ter um projeto muito sério relacionado a isso. Aumento de indicadores de criminalidade, né? Quando você há uma certa tendência a uma crise econômica e esse indicador subir. Nós aqui, por enquanto, só temos problemas, todos acompanham o dia a dia com a história de roubar fios, né? E isso tem atrapalhado muito a vida das nossas estruturas públicas, sejam unidades de saúde, sejam unidades de educação. Então, basicamente, ainda esse efeito não veio com tanta firmeza, mas a gente está monitorando isso dia a dia. O déficit da Previdência Municipal, esse é um problema enorme que se a gente rapidamente não criar uma alternativa, isso vai colapsar, né? Hoje, o déficit do sistema previdenciário está aí na ordem de 100 milhões, isso já é quase o valor que a gente arrecada de PVA, então imaginem vocês o impacto que isso está tendo na receita e na capacidade da prefeitura de ter recursos para investir, para melhorar. Então, esse é um problema que nós vamos ter que já vem de muitos anos anteriores e que ninguém enfrentou e que nós vamos enfrentar e vamos tentar criar uma alternativa para resolver essa situação. Também naquela época a gente já falava, né, das calamidades, quais são as premissas, né? Que tudo isso que eu já falei aqui, eu só estou dizendo como é interessante, como a gente já tinha analisado tudo isso, né? Legislação e burocracia são problemas que nos afetam no dia a dia, né? O orçamento e a dificuldade de ter recursos financeiros, cenário político-econômico, migração, opinião pública, resiliência às mudanças, né? A cultura da corrupção e o corporativismo funcional. Isso aqui é importante entender, né? Havia um modus operandi, vou dizer assim, desculpa, não sei se isso é um termo meio de quadrilha, mas havia um modus operandi que veio de tantos anos na nossa prefeitura. E a gente mudar essa cultura, e, sabe, pedir para as pessoas, olha, o que ficou para trás ficou, vamos começar uma nova história, fazer as coisas diferentes, fazer as coisas como de vação, com espírito público, com respeito ao recurso público. Esse é o grande desafio que nós temos hoje na nossa gestão. Mas, graças a Deus, a maioria das pessoas que lá estão são muito imbuídas, estão com vontade para começar uma nova história, e é isso que a gente espera, que a gente consiga, assim, mudar essa cultura, mostrar que não existe, não dá mais para generalizar e falar assim, política é tudo igual, é tudo corrupto, o poder público só faz... Acabou isso. Nós aqui somos uma equipe técnica séria, que trabalha sério, e o que a gente precisa só é, junto com a sociedade, começar essa nova história. Por fim, a gente também falou das fraquezas naquela época, né? Isso logo nas primeiras 2 semanas, e é tudo que eu já disse aqui no início, né? Não tem tecnologia e infraestrutura, a prefeitura é analógica e presencial, e aí tudo está sucateado, né? Carros, equipamentos, todos os lugares. Você foi em toda a secretaria, é uma choradeira generalizada e com razão, que tudo foi deixado de lado. Muitos serviços deixaram de ser feitos e estão represados, como eu disse, né? Gestão de pessoas e comprometimento com a qualidade, quer dizer, não tem treinamento, não tem o reconhecimento do funcionalismo, não tem nada que se faça para que eles possam evoluir, quer dizer, é um processo absurdo, né? Descaso com o bem público, deficiência de comunicação interna com a sociedade, baixa qualidade no atendimento público pela prefeitura e os terceirizados, gestão baseada em pessoas, não em processos, falta de integração entre as secretarias, isso é uma das coisas, graças a Deus, que a gente já conseguiu corrigir. Hoje todas aqui se falam, todas atuam de forma integrada, né? Organograma funcional deficiente, isso a gente também já está conseguindo corrigir nesses 60 dias, nesses 100 dias iniciais. Dificuldade dos processos de licitações e compras, falta de planejamento, burocratização, normas e padronizações internas, ineficiência de fiscalização, restrição orçamentária, falta de responsabilização. Muito bem, de modo geral, eu paro aqui a minha apresentação para dizer assim, são muitos problemas, né? E que não serão resolvidos nem em 100 dias, nem em uma gestão, né? É um projeto que a gente vai precisar talvez de uma geração para a gente mudar tudo isso que nós estamos apresentando. Mas tudo tem um primeiro passo, e é isso que nós estamos dando hoje aqui, né? Nós estamos começando uma caminhada,
para mostrar que existe uma outra forma de se fazer as coisas, existe a forma correta de se fazer as coisas, e é assim que nós vamos primar, por esse princípio. E a partir de agora, então, convido a todos para conhecer e apresentar